Vamos abrir, meus irmãos, em Isaías capítulo 9, versículo 6. Dando sequência à série Natal, estamos fazendo agora no mês de dezembro. O terceiro sermão que estamos pregando neste tema ao longo deste período. Isaías capítulo 9, versículo 6. Diz assim o texto das Escrituras Sagradas: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vamos ler o 7. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Como eu disse há pouco, meus irmãos, nós estamos há algumas horas, alguns dias do Natal. Hoje é exatamente dia 19 de dezembro, mas alguns dias estaremos comemorando o nascimento de Jesus. Isaías fala exatamente deste nascimento. Entretanto, há um contexto aqui, entendo eu, é preciso compreender para que possamos entender com mais facilidade, mais tranquilidade, aquilo que Isaías está tentando mostrar para nós quando ele faz referências a respeito de Jesus, a respeito deste menino aqui, sobre o qual ele fala. Ele diz ele coloca alguns atributos, algumas qualidades. Mas por que ele faz isso? Vejamos aqui o que está por trás, o que é que sustenta toda essa argumentação de Isaías, tudo aquilo que ele escreve. Observe, é preciso então nos reportarmos ao período de Isaías. Nesse tempo havia escuridão, havia trevas do ponto de vista moral e do ponto de vista espiritual. E essa era uma realidade ali em Israel e em Judá, os dois reinos que formavam naquele período o povo de Deus, divididos em dois locais, geograficamente falando, mas eram um só. Ali estava o povo de Deus. E eu estou tentando mostrar aqui que o contexto desse povo e aquilo que estava em torno dele poderia se caracterizar, sim, como um período de trevas. Bom, eu trago aqui alguns exemplos daquilo que acontecia dentro do povo de Deus naquele tempo. Superstição, feitiçaria, ocultismos, mediunidades, materialismo, idolatria, arrogância, uma corrupção generalizada na liderança, desintegração social, sensualidade, alcoolismo, isso para citar apenas alguns exemplos da realidade daquele tempo. Mas eu vou um pouco mais além. Existiam ali também algumas incertezas do ponto de vista político e do ponto de vista religioso. Reis assassinados, prematuramente assassinados. Além disso, uma religião na época cheia de misturas de práticas de outros povos, como prostituição cultural. Eu não sei se você já ouviu a respeito disso, mas essa era uma triste realidade em determinados momentos do Velho Testamento, onde a prática sexual ilícita era constante no culto que supostamente era prestado a Deus. E além disso, sacrifício de crianças também. Veja, meus irmãos, uma escuridão moral e espiritual que se espalhava por todos os lugares. Uma imagem que talvez nós possamos
pensar a respeito olhando para os nossos dias. Mas agora observe, os nossos dias, será que são semelhantes a esses que Isaías descreve aqui no livro dele, em outros momentos que eu não coloquei aqui, capítulo 2, 3, 5, enfim, você encontra essa realidade. Mas você vai encontrar algo parecido também com o apóstolo Paulo, quando ele escreve uma das suas cartas ali para a igreja de Éfeso. Ele diz que lá existiam pessoas que viviam na vaidade, agora a expressão literal de Paulo, gente que vivia na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, continua Paulo, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com, agora ouça, com avidez. Possivelmente você se lembra o que significa ser ávido por alguma coisa. Significa estar desejoso ardentemente por aquilo, querer muito. Paulo diz, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Esta era a turma que vivia na época de Paulo. Essa é a geração do apóstolo. Esta era a geração de Jesus. Uma geração muito parecida com a que Isaías viveu. E talvez uma geração muito semelhante à que nós estamos vivendo hoje. Veja, meus irmãos, esse comportamento é fruto daquilo que nós podemos chamar de cegueira espiritual. Ou seja, da impossibilidade de ver, de enxergar, de concluir algumas coisas a respeito daquilo que se observa. Na escuridão isso simplesmente é impossível. Em trevas não há condições de fazer avaliações reais, verdadeiras, factíveis. Não há. Pela impossibilidade natural de se enxergar, de ver. As conclusões, elas são mais ou menos, elas são incertas. Não há segurança na escuridão. Não há certezas quando se está nela. Tudo pode acontecer. Agora veja, meus irmãos, eu estou tentando mostrar aqui, ou lembrar aqui, que a Bíblia fala que este comportamento que Isaías mostra, que Paulo mostra, que nós enxergamos hoje de maneira absolutamente fácil. É só olhar ao nosso redor, quem sabe dentro das nossas famílias, a gente vai ver que o mundo está em escuridão. Agora, então perceba, isso não é de agora, isso é uma realidade perene, constante, sempre existiu. A realidade de hoje é a mesma de Paulo, a mesma de Isaías, a mesma que iniciou-se ali com Adão e Eva, quando eles caem, quando eles desobedecem, quando eles resolvem ficar longe de Deus, virar as costas para o Criador. Com eles, tudo cai. A natureza passa a gemer pela sua redenção, pelo seu resgate, pela sua restauração. Assim é a realidade humana desde então. Agora veja, essa realidade é fruto da cegueira espiritual, portanto, é de não se enxergar Deus, não conhecer Deus, não se relacionar com Deus. São vidas, meus irmãos, portanto, que estão na escuridão. João, o apóstolo João faz um alerta em relação a esta realidade. Ele diz, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E por que amaram mais as trevas? Porque essas pessoas estavam absolutamente conformadas com esse ambiente. Vem o apóstolo Paulo em Atos capítulo 26, 18, pregando a mensagem da cruz, com o objetivo de verem homens sendo trazidos, e aí eu utilizo a expressão de Paulo aqui, trazidos das trevas para a luz, e da potestade, ou seja, do poder de Satanás para Deus. Tanto João como Paulo têm uma absoluta convicção de que esse mundo está em trevas, e de que alguma coisa precisa ser feita para que rompa essa realidade, para que vidas possam superar
essa circunstância que parece nunca ter fim, e para muita gente de fato não tem fim. Quanta gente morre na escuridão, quanta gente morre nas trevas. Mas observe, meus irmãos, a Bíblia afirma que Jesus Cristo é a luz deste mundo, que Jesus Cristo é aquele que pode dissipar uma realidade absolutamente impossível de ser mudada por homens comuns como eu e você. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a luz desse mundo, e a Bíblia vai dizer que nesta luz não existe treva, não existe mancha, não existe qualquer obstáculo que possa impedir que essa luz brilhe. Jesus é luz e nele não existe trevas. Veja, portanto, a ideia é que a resposta certa para o caos, a solução definitiva para o problema, a luz que tem possibilidade real de se impor sobre a escuridão mental, humana, dessa geração, tem um nome. E esse nome, meus irmãos, a solução, a resposta é Jesus de Nazaré. A resposta é Jesus, o Messias prometido. A resposta é Jesus, o Filho de Deus. Ele é a solução. Olhe para mim, não existe outra. Talvez você e eu vamos encontrar, vamos observar respostas, soluções paliativas, algumas possibilidades que são apresentadas, mas que têm um fim em si mesmas, que não têm efeito de continuidade. Elas acabam ali, morrem na praia, são passageiras. Mas a possibilidade definitiva de solução para esse caos, para esse problema, para a sua e para a minha realidade de escuridão, de trevas, para qualquer pessoa, é Jesus. Solução definitiva. Jesus, luz deste mundo, que não tem treva, que rompe a barreira da impossibilidade humana. Agora observe, Isaías capítulo 9, os versos 6 e 7 que lemos, mostra esta luz brilhando de maneira absolutamente intensa e vigorosa. Isaías mostra isso, esses versículos que lemos aqui, nesses dois versículos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O personagem aqui, meus irmãos, que Isaías está apresentando é uma criança, é um menino. Ele está dizendo: um menino nos nasceu, um menino que eu chamarei aqui de a criança do Natal. E este é o meu tema dessa noite, é o título que eu escolhi: a criança do Natal. Uma criança que Isaías está mostrando aqui, para aqueles que pudessem ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. A criança do Natal. Esta criança que estaremos lembrando, que será lembrada de maneira muito precisa e enfática daqui a alguns dias. Esta criança. Sobre essa criança, meus irmãos, pelo menos duas coisas iniciais precisam ser consideradas. A primeira delas, a humanidade dessa criança. Segundo, a divindade deste menino. Humanidade e divindade. Quanto à humanidade dessa criança, o texto diz: um menino nos nasceu. Um menino? Veja, alguém de carne e osso, alguém cujo sangue corre nas veias, alguém que vai ter cheiro, alguém que vai ter um endereço, vai ter CPF, vai ter RG, vai ter uma cor, vai ter voz, vai ser ouvido e visto, alguém palpável,
É disso que Isaías está dizendo. Um menino nasce, uma criança é vista por todos aqueles que estão em volta. O que está ocorrendo aqui é que Deus se torna humano. Deus se torna gente como a gente. E Paulo descreve esta humanidade de Jesus da seguinte forma: quando ele escreve a sua carta lá para a igreja de Filipos, ele diz o seguinte, no capítulo 2: ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, o que ele fez? A si mesmo ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, gente como a gente, como eu e você, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se o que? O texto diz: obediente. Ele se tornou um ser humano, como eu e você. Deus se tornou carne e passou a habitar entre homens, entre pessoas, entre nós. E sabe quando é que isso aconteceu? Isso aconteceu exatamente na noite de Natal. Lucas capítulo 2, versículo 11 vai dizer: hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Hoje nasceu o menino, hoje nasceu a criança, hoje nasceu aquele ser que estava sendo prometido durante décadas, durante séculos, agora se tornou carne, algo concreto, alguma coisa que se pode ver, ouvir e tocar, um ser humano. Veja, meus irmãos, como isso é maravilhoso. Agora há uma pergunta aqui: por que Jesus nasce pobre? Por que ele nasce envolto de alguns panos absolutamente baratos? Por que ele nasce dentro de uma cocheira? Um lugar absolutamente estranho para aquele que estava sendo esperado como rei. Enfim, a resposta é simples. Jesus nasce num ambiente assim, para mostrar que a salvação, que o céu, que a eternidade não é apenas para pessoas boas, não é apenas para gente com dinheiro, não é apenas para poderosos em alguma área, mas é para todos os pecadores de todos os tipos e classes. É por isso que Jesus nasce num lugar assim, num ambiente como esse, para pessoas ricas e pobres, para limpos e sujos, para gente que tem uma moral exemplar, mas para aqueles que também são imorais. Jesus nasce para a gente assim também. Jesus nasce para aqueles que são politicamente corretos e para aqueles que não são. Nasce para aqueles, na linguagem da internet tão atual hoje, nasce para aqueles que cancelam, mas também para aqueles que são cancelados. Nasce para políticos, nasce para cidadãos comuns, nasce para aqueles que sofrem bullying, mas também nasce para aqueles que fazem bullying. Nasce para o proletariado, mas também nasce para os burgueses. É isso. Jesus nasce para todos, sem exceção. Jesus é um ser humano. Jesus é gente como eu e você. E ele nasce assim. Esta é a humanidade de Jesus. Mas ele é divino também. Esta criança é humana, mas ela também é divina. O texto vai dizer o seguinte: o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Observe o seguinte, meus irmãos: a graça divina, ao se fazer acessível a todos, ela deve ser exaltada. É preciso que nós façamos um parênteses aqui. O que é graça? Graça é quando Deus dá algo que não se merece. E veja o que Deus fez.
Deus deu um presente para esta humanidade, Deus deu um presente para este mundo onde este mundo não merecia, quando ele não merecia. Na verdade, ele nunca mereceu e nunca vai merecer. Mas Deus deu esse presente, Deus deu esse menino em carne e osso, eu disse com cheiro, com endereço palpável. Deus nos deu e nós não merecíamos, mas Ele deu. Isso é graça, isso é bondade da parte dele, que nós não tínhamos qualquer mérito para isso, mas Ele deu. E essa graça, meus irmãos, deve ser lembrada, deve ser considerada, porque foi por meio de Jesus encarnado que nós, eu e você e a humanidade toda, todo esse planeta, todo este mundo teve acesso à luz, teve acesso a Deus. Olhe para mim, teve a possibilidade de se libertar da escravidão em que se encontra. É isso. A graça do Senhor alcançou esse mundo. Veja o que João capítulo 1, versículo 14 diz: o verbo se fez carne, o verbo, menino, se transformou em gente, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E o texto continua: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A glória estava naquela criança, a glória de Deus estava presente ali. João está tentando mostrar, meus irmãos, que o que deve ser destacado sempre é a glória de Deus que estava em Jesus, nessa criança que Isaías está prometendo nascer cerca de 700 anos depois dele, desse menino que vai surgir dentro da história. Esse menino é de carne e osso, mas ele não deixa de ser Deus, ele continua sendo divino, ele não deixa de ser homem, 100% homem, mas ele não deixa de ser Deus, 100% Deus. Mas que glória é essa que Isaías tenta mostrar? Do que exatamente Isaías está falando aqui? A resposta é essa. A sua fala diz respeito à virtude de Deus que estava presente naquela criança, qualidades, atributos divinos que estavam presentes ali naquele ser pequenininho que haveria de nascer, mas que estava presente. E que qualidades são essas? Isaías está falando aqui de coisas absolutamente sublimes, como soberania, sabedoria, divindade, paternidade e paz. Temas absolutamente sublimes e que devem ser considerados, meus irmãos. Veja, o texto diz: o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. As qualidades que estão sendo apresentadas aqui, meus irmãos, são qualidades dessa criança. E a primeira qualidade, então, aqui que eu destaquei, agora eu quero mostrar de maneira talvez um pouco mais precisa, são essas. Primeira qualidade: a soberania desta criança, a soberania desse ser. O texto diz: o governo está sobre os seus ombros. O governo está sobre os seus ombros. Veja, meus irmãos, o governo do mundo pesa sobre os ombros de Deus, sobre os ombros daquele que de fato é o rei. Não é mais um entre outros, ele é o rei. E isso talvez seja, para mim é, e talvez seja para você, um gigantesco alívio. E por que é um alívio? Para nós olharmos para essa expressão bíblica e vermos essa realidade, que o governo está sobre os ombros de Deus. Por que é um alívio? Porque afinal de contas, meus irmãos, a finalidade, a responsabilidade última de tudo que acontece ou deixa de acontecer no universo, nesse planeta, nessa terra, nessa cidade, no nosso bairro, dentro da nossa família,
A responsabilidade última é de Deus, é dele. Afinal de contas, o governo está sobre os ombros dele. Ele é o dono, ele é o cabeça, ele é o líder, ele é o criador. Ele é o criador. Deus, meus irmãos, soberanamente conduz o mundo conforme os seus santos planos e projetos. Agora observe isso. Esses santos e esses planos e projetos que são santos, eles são absolutamente perfeitos, porque a sua bondade, a sua justiça e o seu amor são perfeitos. Deus é perfeito, inteiro. Lembram-se? Nele não há trevas, nele não há sujeira, nele não há falha, nele não há arrependimento, nele não há incoerência, nele não há toma lá da cá, nele não há essas coisas que existem em mim e em você. Deus é absolutamente perfeito, os seus planos e propósitos são perfeitos, os seus projetos são assim. O seu governo, portanto, é absolutamente reto, justo. O seu governo é perfeito. E o texto diz: o governo está sobre os seus ombros. Portanto, descansemos nisso, descansemos nele. Ele tem domínio, ele governa, ele dirige, ele é o dono. Essa é a primeira qualidade dessa criança: soberania. Dessa criança que daqui a alguns dias nós estaremos lembrando de maneira enfática. Assim espero, muito menos do que Papai Noel ou qualquer outro personagem. Que de fato a ênfase nesse Natal seja essa criança, que antes de tudo é soberana. Mas há uma segunda característica nessa criança: é a sua sabedoria. Sabedoria. Veja, o texto vai dizer: o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. No original hebraico, a tradução básica seria essa: uma maravilha de conselheiro, ou seja, o melhor conselheiro deste planeta, deste mundo. Alguém que efetivamente tem condições de dizer aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquele que tem possibilidade real e definitiva de apontar o caminho adequado, a solução, a resposta certa, absoluta, justa, real, concreta. Esse é o homem, essa é a pessoa, esse é o ser, é esta criança. Sabedoria. Observe, Jesus é Deus, e Ele é Deus desde sempre, e por ser Deus, e como tal, Ele sempre esteve familiarizado com todo o conselho do Pai, tendo como base a sabedoria que é absolutamente perfeita, perfeita, e portanto, meus irmãos, os resultados dessa sabedoria quanto aos seus conselhos são esses: conselhos que sempre acertam o alvo, conselhos sempre justos, conselhos sempre adequados e objetivos. Jesus de Nazaré, meus irmãos, está sempre pronto a aconselhar e a dirigir a vida daqueles que o buscam. E talvez aí esteja o principal problema do nosso mundo, não apenas de hoje, mas desde sempre. As pessoas buscam muitas vezes outras fontes de sabedoria, buscam outros conselheiros e não buscam a Deus, não buscam a Jesus. Se buscassem, teriam a resposta certa para o seu casamento, para a educação dos filhos, para a sua relação de trabalho, patrão e empregado, teriam a resposta certa para o cuidado com a sua saúde, teriam a resposta certa para os relacionamentos múltiplos humanos.
teriam a resposta certa, o aconselhamento certo, a direção certa, mas não buscam, olham para a televisão, olham para a internet, olham para os magos atuais, olham para os supostos sábios, olham para a ciência, procuram no Google, tentam encontrar ali na filosofia, tentam se agarrar a alguma coisa, tentam encontrar conselhos. Mas se você quer um conselho certo, se você precisa de uma resposta objetiva, mas olhe para mim, definitivo, você vai encontrá-la apenas e exclusivamente em Deus, em Jesus, nessa criança, nesse menino que Isaías está apontando aqui. Ele vai dizer que esse menino é maravilhoso conselheiro, ou um conselheiro absolutamente maravilhoso. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Jesus é a própria encarnação da sabedoria divina. 1 Coríntios 1,30 diz: vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria. A ideia é que toda sabedoria que eventualmente exista na mente e no coração de alguém é fruto da presença de Jesus Cristo ali. Não há sabedoria fora de Jesus. Eu cito ainda Apocalipse 3,18, quando Jesus, que é conselheiro maravilhoso, diz a alguns crentes ali da igreja de Laodiceia, em outras palavras, o texto é um pouco diferente disso, mas eu tomei a liberdade aqui de mudar um pouco as expressões para que ficasse talvez um pouco mais compreensível. Jesus diz àquela igreja, aos crentes ali, ele diz: aconselho-te de que de mim adquira tudo que lhe pode dar dignidade. O que é que Jesus está dizendo àqueles crentes? Jesus está dizendo: olhe para mim, me busque, pergunte para mim o que você precisa saber. É para mim que você precisa perguntar, é em mim que você vai encontrar as respostas. Jesus diz isso lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Agora observe, é isso que você precisa fazer, é isso que a senhora, o senhor precisa fazer, é isso que os jovens que estão aqui precisam fazer, precisam encontrar a resposta das suas questões, das suas perguntas, dos seus dilemas, das suas dúvidas, das suas inseguranças. As respostas estão em Jesus e é nele que você vai encontrar, naquele que é maravilhoso conselheiro, é nele. Mas há outros atributos, como também o poder dessa criança. O texto diz: e o seu nome será Deus forte. Deus forte. Jesus é Deus, o Todo-Poderoso. Seu poder, veja, o seu poder é para salvar, para julgar. O seu poder traz possibilidade de cura. O seu poder pode transformar, pode mudar água em vinho, pode acalmar tempestades, pode fazer do pouco muito, como foi ali os pães e os peixes. Esse poder pode nos guardar e nos livrar do mal. O poder desse menino, meus irmãos, é muito maior, muito mais intenso, profundo e amplo do que eu e você podemos imaginar. A Bíblia afirma que Jesus voltará um dia com poder e glória para buscar os seus. A Bíblia diz isso lá em Lucas 21, 27. O texto diz literalmente isso: então se verá o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Esse menino que Jesus está apontando aqui, que Isaías está apontando. Ele diz o seguinte: então se verá o Filho do Homem, o menino de Isaías, vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Mas ele virá com poder. Este menino é Deus, e como tal, ele tem o poder total em suas mãos para fazer tudo aquilo que ele bem desejar. Este menino tem essa característica. Mas o texto ainda diz: e o seu nome será Pai da eternidade. Nós temos aí uma outra característica dessa criança: paternidade.
O menino é eternamente pai. Por mais estranho que isso soe aos ouvidos, este menino é pai. E por que ele é pai? Porque a Bíblia vai dizer que ele é o autor e consumador da nossa fé. A ideia é: tudo começa nele, tudo passa por ele e tudo termina nele. Ele é o originador de tudo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E ouça, sem este menino, nada do que foi feito teria vindo à existência. A este menino, eternamente Pai, toda honra, toda glória e todo louvor. E finalmente, a paz é algo real, concreto, palpável, a partir da existência desse menino. Eu já disse aqui em outras ocasiões, portanto agora apenas vou repetir, que eu tenho uma convicção, que o maior anseio humano é paz. É paz. É isso que as pessoas procuram tantas vezes dentro do seu casamento, é isso que as pessoas procuram dentro de um bom emprego, é isso que as pessoas procuram cuidando da sua saúde dentro de uma academia, é isso que as pessoas procuram: paz. E a Bíblia vai dizer aqui, por meio de Isaías, que o nome desse menino é paz. O texto diz: o seu nome será Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. E como príncipe, portanto herdeiro, este menino no seu reino, ele cria a paz. Ele ordena a paz, ou seja, ele faz com que a paz se estabeleça, e mais do que isso, ele preserva a paz. Não é isso que esse menino diz nas Escrituras Sagradas? A minha paz eu dou, eu a crio, eu ordeno, eu a preservo dentro de você, no seu coração, na sua realidade, na sua alma, no seu dia a dia. Esse menino diz isso, essa criança diz isso, essa criança que se chama Jesus de Nazaré, Filho de Deus, o herdeiro, Príncipe da Paz. Ele mesmo em pessoa, meus irmãos, é a nossa paz. Através dele nós obtemos paz com Deus, e por ele nós desfrutamos essa paz. O seu reino, diz as Escrituras, é reino de paz. É exatamente aquilo que o ser humano anseia, e é exatamente isso que ele anseia. Jesus, esse menino, essa criança tem para oferecer paz. Eu quero terminar essa minha fala, meus irmãos, lembrando o seguinte: o mundo em que nós vivemos está em absoluta escuridão, em trevas absolutamente espessas, como nós já consideramos no início desse sermão, do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. Tudo isso fruto de uma cegueira, onde não se enxerga Deus, onde não se vê Deus, onde não se relaciona com Deus. O mundo em que vivemos está em trevas espirituais. Para isso basta ver as mentiras, as vaidades expostas e manifestas de tantas maneiras, a violência de todo tipo de natureza, etc, etc. Basta observar isso, nós vamos ver um mundo em trevas em que nós nos encontramos. Qual é a solução? A solução é luz. Luz em meio a tudo isso. Ora, Jesus é luz que pode dissipar essas trevas. Jesus é luz que ilumina a alma, e assim pode dar sossego e pode dar segurança. Sossego e segurança. Pode trazer calma, pode trazer alívio. A luz, essa luz, meus queridos,
Essa luz é este menino que foi anunciado por Isaías. Um menino, uma criança que é Deus e homem ao mesmo tempo, mas um menino que é Deus, diante do qual todos têm acesso indistintamente. E para ter acesso a Ele basta se desarmar de todo orgulho. Orgulho, uma das coisas mais desafiadoras para serem vencidas dentro de nós. Orgulho. O acesso a Ele depende disso, de nos desarmarmos completamente do orgulho e a seguir reconhecer a total dependência dEle, para que o céu se torne uma realidade, para que a eternidade se torne uma realidade. Esse menino que é Deus, Ele é soberano, Ele é um conselheiro perfeito, Ele é cheio de poder e Ele é eternamente Pai e finalmente Ele é o príncipe da paz. Portanto, recebamos essa criança, que eu chamo aqui a criança do Natal. Façamos de Jesus, de maneira definitiva, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Porque é isso que eu e você precisamos ver, enxergar e encontrar neste Natal. Esta criança, este menino, que hoje nasce. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos faça enxergar esta realidade. Amém, queridos? Amém.